Muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. E vamos iniciar com oração a Deus. Senhor, Deus do céu e da terra, Senhor, que existe desde a eternidade, Tu és Deus. Nós necessitamos de Ti. Nós precisamos, meu Deus, da sabedoria, do entendimento para discernir Tua palavra, que é a Tua verdade. Nos ensina, no nome de Jesus, te pedimos a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje iniciaremos com essa meditação com o título Verdade versus Mentira. Vamos dividir em 3 partes para que possamos entender o que é verdade de Deus, o que é verdade e o que é mentira. Pois nós bem sabemos que existe a verdade que está em Deus e a mentira que está no príncipe das trevas. O Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, para que se entenda bem pelas Escrituras o que é a verdade, o que é que vem de Deus, que é pela verdade, e o que é da mentira, que vem do príncipe das trevas. Hoje vamos falar a primeira parte. E o título é Verdade versus Mentira. E vamos ler apenas um versículo como texto básico, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo de número 37. Não vamos ler todo o contexto, porque para ganhar tempo. Olha só, o versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Jesus falou: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Primeiro do que tudo, vamos falar de forma bem resumida desse contexto, que começa do versículo 33 até o 40. Ou seja, até o 40. Jesus estava ali sendo interrogado, porque fizeram uma armação para condená-lo de alguma coisa. Mas tudo, nós bem sabemos pela Bíblia, que tudo isso tinha que acontecer. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, tinha que ser preso e depois condenado e morto, crucificado, para se cumprir as profecias e para que ele viesse ser salvador de todo aquele que crê. Através disto, deu prova, ressuscitando ao 3º dia. E aí estava perante Pilatos. E Pilatos disse: tu dizes que é rei. E ele disse: para isso nasci e vim para dar testemunho da verdade. Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que significa ouve a minha voz? Que é a voz da verdade. Dá ouvidos, aceita
para obedecer o que está escrito na verdade de Deus. Isso é aquele que é da verdade. Isso é ouvir a voz da verdade. Vamos continuar aqui e vamos concluir, porque vamos, diante desses 3 dias, que dividimos esta meditação em 3 dias, vamos falar de forma bem sucinta, bem objetiva. Vamos falar esta pergunta: a qual você tem dado ouvidos? A voz da mentira ou a voz da verdade? E aí, como discerni-las? A palavra de Deus fala que pelas Escrituras nós vamos entender o que é verdade e o que é mentira. Para tanto, nós temos que examinar as Escrituras para saber tudo aquilo que Deus ensinou pelos profetas, pelo seu próprio Filho, o Senhor Jesus, e pelos discípulos. Então, quando você examina, você vai entender qual é a verdade de Deus e o que é mentira, de ensinamentos errôneos, que é proveniente do espírito da mentira. Vamos continuar então. Discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Nesta meditação de hoje vamos falar apenas de um tópico. Será mais ou menos uns 3 tópicos ou 4. Vamos falar só desse tópico agora. A diferença entre o espírito da verdade e o espírito da mentira. Isso está escrito na primeira carta do apóstolo João, próximo ao Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o do erro. Ou seja, nisso você vai entender, discernir quem é da verdade, quem é da mentira. Todo aquele que nos ouve, o apóstolo João, usado pelo Espírito de Deus, todo aquele que nos ouve é da verdade, e aquele que não nos ouve é do espírito do erro. Temos que ter muito cuidado, porque é uma guerra espiritual da verdade contra a mentira. E para isso, aqui vai o conselho nosso: examine as Escrituras e suplique a Deus, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha espaço no seu coração e possa dar o entendimento da palavra de Deus quando você for ler. Vamos orar a Deus agradecendo por essa meditação. Ó Senhor Deus, Tua palavra diz que aquele, meu Deus, que é humilde de espírito, aquele que ama a Tua verdade, ele ouve, ele se inclina, se esforça para dar ouvidos, obedecer, guardar a Tua palavra. Ajuda todos nós, não deixa que as pessoas não sejam enganadas pelo espírito da rebeldia, do erro, da mentira, e fique orgulhoso em seu eu e queira viver numa verdade da sua maneira por meio do espírito do erro. É isso que te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótima segunda-feira. Deus abençoe sua família, seu lar e seu trabalho. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.